Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os queridos e amados irmãos. Igreja, vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Abra a palavra do Senhor. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com esse irmão, com essa irmã, a palavra de Deus. Se você está com o seu iPhone, liga o seu iPhone. Se está com o iPad, liga o seu iPad. Então, seja qual for o recurso que você tenha, abra uma Bíblia aí. Seja qual for a versão, leia nesta versão. Há tantas versões hoje em dia da palavra de Deus. A ideia é torná-la mais acessível ao homem contemporâneo. Afinal de contas, há expressões na palavra de Deus que fica difícil, né? A não ser que tenhamos um dicionário para poder estar acompanhando. Isso é bom, aprendemos muito, não é? Mas lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, está escrito: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Mais uma vez, vamos ler. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor já falou nesta manhã aos nossos corações, e cremos mesmo que o coração de cada um agora está preparado para receber a palavra. E eu peço que essa palavra caia em cada coração, ó Deus, palavra tua, palavra poderosa, palavra que impacta, que transforma. Deus, que essa mensagem não seja bonita, mas que ela seja impactante e que ela possa transformar vidas aqui nesta manhã, como já tem transformado a minha vida. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, eu creio que uma das razões para a apatia, para a tristeza e para o desânimo que muitas vezes se abatem sobre as nossas vidas são as brechas que nós damos ao inimigo das nossas almas. Inimigo que, como lemos na palavra, vive ao nosso derredor dia e noite, o tempo todo, tentando nos roubar, tentando nos matar, tentando nos destruir. Irmãos, nem sempre nós temos essa noção ou essa percepção, mas nós estamos sendo vigiados o tempo todo. O inimigo anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ele está à procura de brecha. Esse é o trabalho do inimigo nas nossas vidas. Ele vive dia e noite à procura de brecha em nossas vidas. Eu creio ainda, queridos, que a razão do mau testemunho de alguns e a incapacidade de ganhar vidas para Jesus de outros são as brechas que damos ao inimigo das nossas almas. Brechas que damos, ele anda ao derredor o tempo todo, à procura de uma brecha para que ele possa entrar na nossa vida. Eu creio também que a razão da mornidão espiritual, do desânimo e da derrota na vida de muitos crentes, e o verdadeiro motivo que leva uma pessoa a não entregar a sua vida a Cristo, é estarmos dando lugar ao diabo através de brechas em nossas vidas. Eu estou persuadido e convicto de que aquilo que está acontecendo com você nesta manhã não é o que você diz, mas é brecha que está sendo dada na sua vida. É preciso que vigiemos, é preciso que examinemos as nossas vidas, confrontando-as com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos revele onde estão as nossas brechas e como fechar as nossas brechas. Eu quero dizer a você nessa manhã, o seu problema não é o que você acha que é. O seu problema são as brechas que você está dando na sua vida. E eu também. O meu problema não é aquilo que eu falo. O meu problema não são os outros que fizeram isso ou aquilo, mas a brecha que eu estou dando na minha vida. Por isso, nessa manhã,
E na verdade o sermão continua à noite, é uma novela, uma pequena novela, começa de manhã e termina à noite, e é para algumas dessas brechas que eu desejo chamar a sua atenção, e não dá para vê-las todas na manhã. Então, algumas brechas que eu quero compartilhar com vocês, talvez as mais comuns na nossa vida. E eu creio que nessa manhã e logo mais à noite, o Espírito de Deus vai revelar coisas na sua vida. Eu sei que você vai ouvir essa mensagem e vai dizer, mas quem foi que falou isso para o pastor? Ninguém falou nada para mim não, meu irmão. Não estou sabendo a vida de ninguém não, mas não precisa, o Espírito Santo nos conhece. Então o Espírito Santo vai expor a sua vida nessa manhã e à noite. Então se prepare, é uma aventura. Essa mensagem não é para quem não está aqui. Então, por favor, quando começar a ouvir, não pense assim, fulano que está aqui para ouvir isso que o pastor está dizendo. Não. Você já está começando a dar brecha na sua vida. Então não dê essa brecha nessa manhã. Tape já essa brecha em nome de Jesus. Então diga, Deus é para mim. Então é para você. E o Espírito de Deus vai começar a revelar coisas a você nesta manhã. E você então peça a Deus que o Senhor revele, peça a Deus nessa manhã, Deus revele quais são as brechas da minha vida. Deus me ajude a fechar, a tapar essas brechas, para que eu não dê lugar ao diabo e para que eu não viva uma vida de derrota, mas uma vida de vitória na minha própria vida, no meu dia a dia. Por isso, queridos, o tema que eu quero compartilhar com vocês é esse: vigiando e fechando as brechas em nossas vidas. E eu quero então, como eu disse, algumas brechas em nossas vidas que nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos a isso, elas precisam ser vigiadas e fechadas. Uma primeira brecha que eu quero compartilhar com vocês, e quero que vocês examinem seus corações, deixe o Espírito Santo falar agora ao seu coração. Uma primeira brecha, queridos, são brechas na área material. São brechas que nós estamos dando na área material. Há muita gente aí dando brecha muito séria nesta área material de suas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Josué capítulo 7, verso 21. O ideal seria podermos ler todo o texto, mas o tempo ele é bem exíguo. E por isso, então, vamos ler apenas o verso 21. Eu creio que muitos de vocês conhecem bem a história de Acã, registrada no capítulo 7 de Josué. E lá no versículo 21, depois que o povo de Israel foi derrotado, depois que houve uma derrota muito grande, e quando Josué se lança a orar, e Deus então manda que ele chame o povo, e sortes são lançadas, e uma família escolhe, uma tribo, daquela tribo, uma família, daquela tribo vem lá uma família, daquela família vem então Acã, e quando Acã vem à frente, e Josué pergunta, o que houve, Acã? Ele diz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Irmãos queridos, Deus havia dito para que eles conquistassem aquela terra, mas eles não podiam pegar em coisa nenhuma. Agora, o que aquele povo não contava é que entre eles havia alguém que tinha uma brecha muito séria na área material. Acã tinha um problema muito sério, e a palavra de Deus diz, ele mesmo confessa, que quando ele viu essa capa babilônica, quando ele viu esses 200 siclos de prata, quando ele viu essa barra de ouro, ele cobiçou, e ele não apenas cobiçou, mas ele tomou, ele não apenas cobiçou e tomou, ele escondeu debaixo da sua tenda, e ele ficou tranquilo, pensando que ninguém iria descobrir. Mas, meus queridos irmãos, Deus sabia, e por causa disso veio derrota sobre o povo de Israel, e veio destruição sobre a vida de Acã. A Bíblia diz que Acã e toda a sua família, todos os seus bens foram mortos, eles foram queimados, foi feita uma fogueira grande, e assim o mal cessou sobre Israel. Então, queridos, brechas na área material. Veja, essas brechas começam com um coração completamente apegado aos bens materiais, que era o caso de Acã, e é o caso de muitos de nós, queridos. Ninguém vê isso, ninguém sabe, mas você sabe. Você aqui nessa manhã, você sabe. São pessoas que têm inveja
inveja dos bens dos outros. Há pessoas que têm inveja. Há pessoas, por exemplo, há mulheres que chegam na igreja com uma roupa e olha, vê uma outra mulher com uma roupa mais bonita que a dela, é uma inveja, brota uma inveja no coração. A gente tem inveja dos outros. A pessoa que tem o coração apegado aos bens materiais, ela inveja. E pior do que invejar, ela cobiça os bens dos outros. Ela quer aquilo que os outros têm também. Foi o que aconteceu com Acã. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, você precisa examinar o seu coração. Será que você tem um coração apegado aos bens materiais? A gente às vezes se converte, mas o coração continua muito apegado aos bens materiais. A gente inveja o que o outro tem. A gente inveja o carro do irmão. A gente inveja a roupa do irmão. A gente inveja o apartamento do irmão. Às vezes, irmãos, é uma tristeza visitar alguém. É uma tristeza visitar alguém, porque você vai no apartamento do irmão e você fica invejoso, você diz, nossa, como é que pode eu ter um apartamento daqueles e o meu é tão pequenininho? Meu irmão, isso é inveja, isso é coração apegado aos bens materiais. Esse era o problema de Acã. Era o problema de Acã. A pessoa invejosa, ela não se alegra com a conquista dos outros, ela fica triste. Quando o irmão chega na garagem da igreja com um carro novo, ele tem uma tristeza terrível. Ele sabe, ele é bem hipócrita. E ele sabe disfarçar muito bem. E ele diz, nossa, que carrão. Mas lá por dentro ele está se comendo e dizendo, e eu com esse carrinho aí, velhinho, e ele aí de carrão novo. E a inveja nos corrói por dentro. E nós ficamos invejando. E o invejoso não tem alegria com coisa nenhuma. Com coisa nenhuma. Se você compra um iPad 16 e o outro chega com 32, você fica dizendo, puxa vida, eu tinha que ter aquele. E aí chega o outro com 64 e a inveja continua tomando conta de você. E hoje, meus amados irmãos, que vivemos nesse mundo de coisas, esse mundo de coisas, muitas vezes nós estamos sendo tomados pela inveja, pela cobiça. O que é que Acã falou? Olha, quando eu vi aquela capa Babilônia, eu vi, eu desejei, eu cobicei, ele teve inveja dos outros, eu quero ter o que os outros têm. Isso é um perigo muito grande, e isso vale para todo mundo, inclusive vocês adolescentes, meninos, meninas, isso vale para todo mundo, até a galerinha que está lá, isso vale para todo mundo. Irmãos, há tanta gente que não desfruta o que tem, porque inveja o que não tem na vida dos outros e vive cobiçando as coisas dos outros. E esse era o problema de Acã, coração totalmente apegado, brecha na área material. Mas, irmãos, havia um outro problema aqui com Acã, e às vezes há um outro problema, que é o coração totalmente dominado pelos bens materiais. E aí é que mora o perigo de quê? De nos levar a uma vida de corrupção, a uma vida de perdição, a uma vida de corrupção. Irmãos, por que é que as pessoas se corrompem? Por que é que as pessoas roubam dessa forma desbragada? Por que é que as pessoas estão roubando tanto? Por que é que tem tanto ladrão na face da terra? É o coração dominado pelos bens materiais. Pelos bens materiais. Sabe uma coisa que sempre me impressionou? Eu sempre pensei assim, ter dinheiro não é uma coisa ruim. Mas você pensa, se eu tivesse tantos mil-reais, acho que estava bom. Mas aí a gente olha e as pessoas que têm dinheiro nunca está bom. Eles querem sempre mais, mais e mais e mais. Vocês vejam que normalmente quem rouba é quem é rico. O pobre não rouba, por isso é que ele é pobre. Quem rouba é rico. Você vê algum pobre aí roubando o banco? Ele rouba lá o negócio, lá a máquina do banco. Mas quer dizer, ele rouba lá na máquina do banco 10 mil reais, 30 mil reais, vai preso. E o camarada rouba 1 bilhão, 2 bilhões e está aí feliz da vida. Tranquilo, tranquilo. Esse nosso mundo está de um jeito bem interessante. Mas por que a pessoa rouba tanto, gente? Para que o indivíduo quer 1 bilhão de reais ou de dólares? Para que as pessoas querem tanto dinheiro? Por que se rouba tanto? É o coração dominado pelos bens materiais. Dominado pelos bens materiais. E se você tem o coração dominado pelos bens, você pode cair na cilada da corrupção, que leva à perdição. Que leva à perdição. E o que aconteceu com Acã é o que acontece com todo o ladrão, com todo o corrupto. Ele viu, ele pegou, ele roubou e ele escondeu. E ele ficou tranquilo. Não tinha Polícia Federal naquela época, não tinha uma série de recursos, ele ficou feliz da vida. E ele disse que o tempo vai passar. Ele não escondeu na Suíça, mas ele escondeu debaixo da tenda dele. Hoje o pessoal vai para as Ilhas Caimãs, vai para a Suíça, vai para esses paraísos fiscais. E ele colocou no paraíso fiscal de Acã, era debaixo da tenda dele.
dele, e ele ficou feliz da vida. Mas, meus queridos irmãos, podemos enganar os homens, mas não podemos enganar a Deus. Se você está metido com corrupção, se você está fazendo o que você não deve, meu irmão, nessa manhã, abandona isso em nome de Jesus. Tapa essa brecha em nome de Jesus. Coração, cuidado com o coração apegado, com o coração dominado pelos bens materiais. Isso tem levado pessoas à miséria. E olha, querido, como tapar essa brecha? Através de uma vida piedosa. Abra lá em 1 Timóteo 6, de 6 a 11, está aí o remédio, a receita para você poder tapar essa brecha. Então nós estamos analisando a brecha e dando recurso para que você possa tapar essa brecha. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 6 até o 11. Olha o que diz a palavra de Deus. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, a alegria de uma vida piedosa. Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar daqui desse mundo. E depois diz lá, tendo porém alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, não é o ter dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Queridos, o antídoto para tapar essa brecha é uma vida piedosa diante de Deus. É estarmos gratos ao Senhor com aquilo que nós temos. É sermos agradecidos. É sabermos que nada trouxemos para esse mundo, nada podemos levar desse mundo. É não colocar o nosso coração nos bens materiais. É não querermos ser rico a qualquer custo. É não cair na tentação. É fugir do laço. É fugir do laço de dinheiro fácil. É fugir dessas concupiscências loucas e nocivas. Atividades, atitudes negociatas que vão nos levar à ruína e à perdição. Cuidado, meu irmão, aonde está o seu coração? Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. O problema é o amor ao dinheiro, o problema é o coração apegado aos bens materiais, dominado pelos bens materiais. Se você é assim, nesta manhã, peça ao Senhor: Deus, me ajude, Deus me ajude a me libertar completamente dessa brecha. Senhor, eu quero fechar essa brecha nessa manhã. Deus me ajude a não ser dominado pelo dinheiro, a não pensar apenas em dinheiro, a não querer apenas dinheiro. Deus me ajude a colocar o meu coração no Senhor, coração apegado ao Senhor, um coração dominado pelo Senhor. É o antídoto para que você possa vencer e não cair nessa brecha terrível. E quantas pessoas, queridos, acabam se afastando do Senhor, se afastando da igreja por causa dos bens materiais. Quantas pessoas não vêm aos cultos? Quantas pessoas não vêm mais à igreja? Porque elas estão ganhando dinheiro. Elas estão ganhando dinheiro e elas dizem: pastor, enquanto eu estou ganhando dinheiro, eu não posso estar na igreja. Eu não posso estar em dois lugares. É verdade, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um, ou você vai amar o outro. E a pessoa vai ganhar dinheiro, e ela ganha dinheiro, e ela constrói. E depois ela fica no meio daquela mansão, triste, chorando, desesperado, porque tem tudo o que ela quis, mas ela perdeu o bem maior. Há algum tempo atrás, andou aí na internet um texto bem interessante de alguém que fez isso. Alguém que foi ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e esqueceu dos filhos, não teve tempo para os filhos, teve tempo para os filhos, né? E um dos filhos parece que se tornou drogado e a filha se tornou prostituta e parece que um morreu pelas drogas. E um dia ele, ao fazer o imposto de renda, ele fez o imposto de renda e quando ele se deu conta, ele estava tirando os seus dependentes.
Ele tinha lá na parte onde era a parte de ter os seus bens, aquela parte estava cheia, dava não sei quantas páginas os seus bens, o seu patrimônio, tinha várias páginas com o seu patrimônio, mas quando chegou nos dependentes, ele teve que tirar os 2 dependentes, porque os 2 haviam morrido. E aquele homem diz que se sentou, cabeça baixa, e disse: de que adiantou tudo isso que eu consegui, se eu perdi o bem maior, que eram os meus próprios filhos. É isso aí. Brecha na área material. A gente vai, a gente conquista, a gente conquista, a gente conquista. E aí acontece como aconteceu há algum tempo atrás, uma pessoa aqui no gabinete, e ela disse para mim: consegui tudo o que eu queria. Sou um homem rico, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, mas não tenho paz no coração, não tenho alegria, não tenho família, não tenho nada. Quase que eu falei: eu troco com você. Vamos trocar. Vamos trocar. Por que coração apegado? Jovens, adolescentes, não é pecado ganhar dinheiro. Não há pecado nenhum nisto. E vocês devem trabalhar e ganhar com as suas próprias mãos. Não há pecado nenhum nisto. O problema está no seu coração. A questão não é você ter dinheiro, a questão é o dinheiro ter você. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Então ganhem, não há problema nisso, sejam excelentes, conquistem, mas que vocês não tenham o coração apegado aos bens, dominado pelos bens, mas apegado ao Senhor. Se você tem algo e o Senhor tirar, louve e glorifique o nome do Senhor. E diga: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vida está nas suas mãos. Então cuidado, querido, que nessa manhã você possa examinar essa brecha. Que você possa pedir ao Espírito Santo se realmente existe brecha no seu coração. Você é liberal? Você gosta de ajudar? Você gosta de abençoar? Ou você, para dar tchau, faz assim: tchau, meu irmão, Deus te abençoe, tchau. Meu irmão, tem gente que é mão fechada, é mão de vaca o tempo todo. E ele não dá nada, ele não abre a mão nem para dar tchau para os outros. Não dá nada. Irmão, Deus não tem prazer em esse tipo de vida. Então cuidado com a sua vida. Há pessoas que são assim: falou em dinheiro, arrumou o inimigo. Arrumou o inimigo se falou em dinheiro. Meu irmão, nessa manhã, você tem abençoado outras pessoas, você tem participado de tantas obras que nós podemos participar. Não é só dar dízimo e oferta na igreja, não. Há tantas oportunidades, há tantas ONGs, há tantas entidades por aí que você pode também ajudar, abençoar. Então cuidado, meu irmão, que o seu coração não seja apegado aos bens materiais, não seja dominado, que você não seja um Acã, que você não caia na corrupção, na perdição, mas que você seja firme diante do Senhor, que o Senhor possa enriquecer você e que você possa ser rico, mas que o seu coração continue apegado e dominado pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma segunda brecha, só vamos poder ver acho que 2 agora de manhã e as outras 3 à noite. Uma segunda brecha em nossas vidas que precisa ser vigiada e fechada. Essa é uma brecha muito séria. São brechas na nossa área emocional. Irmãos, bem, todo mundo tem brechas nessa área, mas há tanta gente sofrendo por causa de brechas na área emocional. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, versos 22 e 23. Também não vamos ler o texto todo, o texto é impressionante, esse texto. Cada vez que eu leio, irmãos, eu choro lendo esse texto. Essa relação de Absalão com Davi é uma coisa assim, é de chorar esse relacionamento. Mas lá no versículo 13, 22, 23 diz assim: porém Absalão não falou com Amon, que era seu irmão por parte de pai, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E todos os filhos do rei, ele convidou também o pai, mas o pai não quis ir, então foram todos eles. E lá, enquanto estava reunido com os irmãos, Absalão matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão,
porque diz a palavra de Deus, odiava a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Ele guardou esse ódio no coração. Ele guardou essa mágoa que se tornou ódio no seu coração. Os irmãos conhecem o texto sagrado. A Tamar era irmã de Absalão por parte de pai e mãe. Ela era irmã de Amon por parte de pai. Naquela época era uma confusão só. Era muito filho, era muita esposa, era uma confusão. Eram todos irmãos por parte de pai. É como até hoje, árabes, judeus, essa turma toda, eles são todos irmãos por parte de pai. O problema é a mãe. As mães são diferentes, mas parte de pai é o mesmo pai. E aqui era a mesma questão. E aí Amon se apaixonou por Tamar, uma menina muito bonita, se apaixonou por ela. E porque queria Tamar. E aí um amigo deles, que era primo deles, na verdade, arquitetou lá uma forma. Olha como o diabo é sujo. E ele chegou para Amon e perguntou, por que você está triste, Amon? E Amon falou, puxa, eu quero demais Tamar, eu estou desesperado. Era uma paixão tão forte, e o termo paixão vem da palavra patos, que significa patologia, que é doença, quer dizer, eu estava doente de amor. A doença de amor, aliás, jovens, vocês têm que ter cuidado com esse negócio. Esse negócio de doença de amor é uma tragédia na vida das pessoas. Então, vocês precisam amar quem ama vocês, mas se é um amor doentio, sai fora. Mas então aquele primo lá chegou e disse, não fica triste não, é mole você conseguir. E eu disse, mas como? Ela é filha do rei, ela é minha irmã, o rei não vai nunca permitir que a gente case. E eu disse, deixa comigo. Irmãos, o diabo tem solução para tudo. Você precisa saber se essa solução está vindo na sua vida, se está vindo de Deus ou do diabo. Se o negócio é muito simples, cuidado, porque isso pode estar vindo da cabecinha do diabo, porque o diabo pensa coisa do arco da velha. Então aquele moço chegou e ele disse assim, não, você vai ficar, você se finge de doente, deita na cama, e o rei vai dizer, o que é que houve? Estou doente. E você diz assim, eu gostaria que a minha irmã Tamar me trouxesse uma comidinha. E o rei, na maior inocência, querendo agradar ao filho, o rei gostava, aquele paizão, e ele chamou Tamar, olha, vá na casa de Amon, leva uma comidinha para o seu irmão, que eu está tadinho, está doentinho, está na cama, você leva lá. E lá vai a pobre da Tamar, inocente toda a vida. Quando ela chega, o pessoal diz, olha, chegou Tamar, e aí sabe o que ele fez? Mandou todo mundo sair do quarto. Tamar veio, tadinha de Tamar, a maior inocência. Alegre e feliz, e ela vem e ela se debruça, e no que ela se debruça para servi-lo, ele a pega, a deita na cama, a força e tem relações com ela. Aí, depois que tem relações com ela, olha que coisa interessante, ele passa a odiá-la. Era amor carnal. Esse é o problema do sexo, viu, gente? Esse é o problema do sexo, dessa coisa desbragada sexual. A pessoa, depois da relação, ela tem asco, ela não quer nem mais ver aquela pessoa. Aí você fica desesperado, você serviu de bucha de canhão, é verdade. Mas esse é o problema, porque a gente desobedece a palavra de Deus. E aí Tamar disse, agora você tem que me pedir lá para o pai, para que eu case com você, como é que eu vou ficar disso? E aí sabe o que eu fiz? Disse, de jeito nenhum, botou a moça na rua e jogou fora. E Tamar ela sai, cabeça baixa, jogando pó na cabeça, numa atitude de desespero. O irmão soube, a trouxe para casa, já sabia. E aí ele esperou que o pai tomasse alguma atitude. Mas Davi, pai sem moral, esse é o problema. Por isso é que a gente tem que ter cuidado. A gente pisa na bola, depois não tem moral nenhuma com os filhos. Davi não tinha muita moral, mas não fez coisa nenhuma. O que é que aconteceu com Absalão? Ele ficou magoado, depois ele ficou ressentido, e depois ele ficou cheio de ódio. E ele guardou aquele ódio, quanto tempo? 2 anos. Eu conheço pessoas que guardaram ódio no coração 40, 50, 60 anos. O ódio guardado no coração. Aí quando foi o tempo da tosquia, ele fez lá uma festa, isso era costume, convidou todo mundo, o rei não pôde ir. Aí ele disse, não, mas eu gostaria que todos os meus irmãos fossem, inclusive Amon. E o rei não percebeu. E quando Amon foi, o que é que ele fez? Ele matou. Ele matou por quê? Porque ele deu brecha. Ele deu brecha. E esse é o problema. Irmãos, olha a brecha que nós damos. Sentimento de decepção
com aquelas pessoas que nós amamos. Cuidado com isso. A gente normalmente, quando se decepciona com aqueles que nós amamos, nós começamos a ter uma tristeza profunda que esfria o relacionamento, mágoa profunda que quebra relacionamento. Cuidado que você pode estar dando essa brecha na sua vida. Você pode estar decepcionado com alguém que você ama. Filho decepcionado com pai, pai decepcionado com filho, marido decepcionado com esposa, esposa decepcionada com marido. Então nós começamos a ficar tristes com aquela pessoa. Por alguma razão a pessoa nos decepciona. E irmãos, nós nos decepcionamos uns aos outros. Nós muitas vezes tomamos atitudes, fazemos coisas que o outro não esperaria de nós. E nós nos decepcionamos, e foi o que aconteceu lá com Absalão. Ele se decepcionou com seu pai, ele se decepcionou com o seu irmão, e ele começou a ter uma tristeza profunda. Mas olha o que aconteceu mais alguma coisa aqui. Depois vem um sentimento de rebelião em relação àqueles que nos machucaram, ou seja, revolta. E essa revolta gera ressentimento, essa revolta gera ódio, desejo de matar. Desejo de revidar. E foi o que aconteceu. Brecha. Foi brecha que ele deu nessa área. Ele não se colocou diante de Deus. Então a decepção trouxe tristeza, trouxe mágoa. Isso levou à revolta. E a revolta gera ressentimento, desejo de revidar. Gera ódio, desejo de matar o outro. Porque a pessoa me machucou. E eu vou machucar também. Isso é brecha que nós damos. E quantas pessoas estão afastadas umas das outras? Problemas de filhos com pais, de pais com filho, marido e mulher, e relações de amigos, relações na família. Uma vez eu me lembro que eu conversar com alguém, uma pessoa, e ela disse, eu falei a alguém da família dela, e disse, com essa pessoa eu não falo, eu tô de relações cortadas há 60 anos que nós não nos falamos. E eu fiquei pensando, meu Deus, há 60 anos esse ódio, carcomendo essa pessoa. E talvez você aqui nessa noite, nessa manhã seja assim. Irmãos, eu fico impressionado hoje com os relacionamentos entre famílias, entre pais e filhos, filhos e pais, com as mágoas, com as revoltas que existem nas nossas famílias, nos nossos lares, relacionamentos frios, relacionamentos quebrados, pessoas ressentidas, revidando, pessoas com ódio, desejo de matar mesmo. Isso está acontecendo hoje, século 21, entre nossas famílias, nos nossos lares, dentro às vezes da nossa casa. Isso está acontecendo. Por quê, irmãos? Porque nós damos brecha na área emocional. É brecha que você está dando. Queridos, nós precisamos aprender que o problema não está nos outros, o problema está em nós. O problema está em mim, o problema não está no outro. Eu não tenho controle sobre aquilo que você pode fazer comigo, mas eu tenho controle naquilo que eu posso fazer em relação a você. Eu posso não me permitir entristecer, magoar. Eu posso me permitir não me revoltar. Eu posso me permitir não sentir ódio. Eu posso fazer isso. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado a ter mágoa. Eu posso dizer não vou ficar magoado. Eu posso agir dessa forma. Agora o problema, irmãos, é que nós nos habituamos a nos desculpar. Nós nos habituamos a nos desculpar. Mas pastor, fulano fez isso comigo e eu não tenho sangue de barata. Que negócio é esse? Meu irmão, olha, Jesus só tinha sangue de barata. Olha, Jesus não estava com nada mesmo. Vieram lá para prendê-lo e o Jesus de sangue de barata não reagiu, ficou lá quieto, foi levado, cuspiram no rosto dele, fizeram o que fizeram. Jesus só tinha sangue de barata. Meu irmão, isso é brecha. Para de justificar os seus atos. Pare de justificar, você está errado, eu estou errado. A questão é essa, eu estou errado, eu estou dando brecha. Sou eu é que estou dando brecha. E eu preciso tratar isso na minha vida. Eu preciso me tratar. Eu preciso de tratamento. Deus, eu estou cheio de brechas nessa área. Irmãos, tem gente que é um poço de mágoa. Tem gente que é um poço de revolta. Tem gente que é um poço de ódio. Como é que pode viver desse jeito? Você precisa de tratamento, meu irmão. Você precisa ir para a UTI, porque você está morrendo.
Você está morrendo, não dá para ficar perto de você, ninguém aguenta ficar perto de você. Você vive reclamando que ninguém te quer, que ninguém te dá amor, que ninguém... Mas, meu querido, é difícil. Às vezes eu fico pensando que até Jesus dá uns suspiros bem grandes diante de você, porque é um poço de mágoa, é um poço de mágoa. E a gente tem aquela alegria mórbida de passar essa mágoa para os outros, de ficar falando, olha o que fizeram comigo. Meu irmão, isso é doença. Você está dando brecha, tapa essa brecha, em nome do Senhor. Mas como é que tapa a brecha? Está aí, vamos ver. Queridos, só tem um jeito. Só tem um jeito para essa brecha, é liberar perdão. Só tem um jeito para essa brecha, é você liberar perdão. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses 3, de 12 a 14, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Mas quem fez foi ele. Ele é que tem que pedir perdão. Assim como o Senhor os perdoou, assim façam vós também. Meus irmãos, nós precisamos deixar de viver comodamente, acomodados nessa ideia. Não, ele é que fez, ele é que tem que perdoar. Não, é você, sou eu. Eu que tenho que perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, querido, não tem jeito, não tem jeito. Se você quer continuar vivendo com esse relacionamento frio, quebrado, ressentido, cheio de ódio, você continue, mas você pode se libertar disso nessa manhã, perdoando. Eu sei que é difícil, aliás, o perdão é impossível. O perdão é impossível, a não ser para aquele que é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. E para esse também não é fácil não, precisa estar dobrado aos pés do Senhor. Então diga para Deus, diga para ele: Deus, eu sei que eu preciso perdoar, mas Senhor, eu não sou capaz de perdoar. Então Senhor, me ajude, e continue orando, e Deus vai quebrando, e Deus vai quebrando, e Deus vai quebrando, até que vai chegar um momento em que você vai liberar o perdão, e aí você vai experimentar uma explosão de liberdade. Estou livre para a honra e glória do nome do Senhor. Fechei a brecha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O rosto muda. Você hoje olhando o rosto da pessoa, você já sabe que ela tem problema nessa área. Você já sabe. Se você está com pouco tempo, você faz aquela clássica: e aí, tudo bem? E sai correndo. Se você está com tempo, você diz: e aí, tudo bem? E você já sabe que vai vir 4 horas de conversa, porque claro que não está tudo bem. É claro que não está tudo bem. É claro que você está cheio de problemas, cheio de mágoas. Mas, querido, o que você precisa entender, que o problema não foi o outro, é você. É você. É você. E eu aprendi isso há algum tempo atrás, com a minha mulher. E ela nem sabe disso. Ela foi o pivô que Deus usou. E ela fez lá uns negócios e eu disse: está me irritando. Isso, eu estou irritado. Aí o Senhor disse: você está me irritando. E o Senhor disse: não é ela que está te irritando, não. Eu disse: como não, Senhor? Olha o que a gente faz, né? Dei uma de Marta para Jesus. E o Senhor disse: não é ela que está te irritando, filho. É você que está deixando que ela te irrite. E eu disse: qual é a diferença? A diferença é que o problema está em você, não está nela. Aí o Senhor me disse um negócio interessante. Eu disse: e se eu fizer com que ela te irrite, para ensinar você algumas coisas? Aí eu fiquei quieto. Aí eu comecei a ficar quieto. E se o Senhor permitir que alguém agrida você? Se o Senhor permitir, eu posso permitir. Aliás, eu posso levantar alguém para te agredir mesmo, para que através do testemunho de você, aquela pessoa seja atingida com a verdade do Evangelho.
Vocês sabem de um problema hoje, sério? As nossas vidas não evangelizam mais. Vocês sabem qual é o problema dos evangélicos de hoje? As nossas vidas não evangelizam. Nós só temos uma coisa, é a palavra. Nós não temos vida. As nossas vidas não evangelizam mais. Por isso é que as nossas palavras têm tão pouco efeito. Que a minha vida, nossa vida não evangeliza mais. As pessoas não veem mais Cristo nas minhas atitudes. Aí eu fico falando. Nós somos os teóricos do Evangelho. E teórico de Evangelho não ganha vida para Jesus. Quem ganha vida para Jesus é vida. É vida que ganha vida. É vida que impacta a vida. É vida que impacta a vida. Por isso o Senhor muitas vezes permite que a gente passe por uma circunstância, uma injustiça, um problema sério, para que você, através da sua atitude, a pessoa diga, ué, mas você não deveria se comportar desse jeito. O normal seria você reagir, o normal seria você revidar, revoltar. Como é que você está com essa atitude? E aí você diz, é porque eu tenho Jesus. Aí a pessoa vai dizer assim, eu quero esse Jesus que você tem. Eu quero esse Jesus que você tem. O nosso problema hoje é que nós vivemos do jeito que queremos viver e nos justificamos com a maior tranquilidade, porque não estamos lendo a palavra de Deus. Não estamos lendo a palavra de Deus. Quer ver que eu tenho razão no que eu estou dizendo? Quer ver que eu não estou falando coisa errada não? Então vamos lá para 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro, para vocês verem que eu não estou falando coisa errada. O negócio é eu achar o texto, mas eu vou achar. O Espírito Santo vai me abençoar, não vai me deixar na mão não. E eu vou achar esse texto lá em 1 Pedro. Cadê? Calma que eu vou achar. Onde é que está? Tiago, Pedro. Achei. O Senhor é maravilhoso, não falei? 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Esse texto aqui me nocauteou. Eu tomei um nocaute. Aliás, ler a Bíblia é um perigo por causa disso, irmãos. A gente toma uns nocautes da palavra de Deus tremendos. Olha, você, 1 Pedro 2,18, achou? Acharam lá? 1 Pedro 2,18. Vós servos. Sabe que servo é esse? Escravo. Escravo. Olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Que é isso, pastor? Que é isso? Não somente aos bons, mas também aos maus. Agora pior, e está no verso 19: porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Está na Bíblia. Eu só tenho medo dessas novas versões, é que elas suavizem demais essa mensagem. Esse é o único perigo que eu vejo, é suavizar. Irmãos, isso é um nocaute. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus. Não é porque você é batista, não é porque o pastor falou, não é porque você é de uma determinada igreja, não. É consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Quando eu li isso, eu disse: Deus, o senhor errou. Eu não aceito isso, Deus. Eu não aceito. E eu já sei, quando eu não aceito, eu vou ficar sendo empurrado lá pela mula do Balaão até que eu aceito, porque é a palavra do Senhor. Quem tem que mudar sou eu. Olha o verso 20, que glória é essa? Se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência, mas se quando fazeis o bem, olha o que diz a Bíblia, gente. Se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Quando a gente lê essa palavra, ninguém diz amém. Mas quando a gente diz assim, Deus dá vitória, o povo pula e diz amém. Mas quando a gente lê esse texto, a gente não diz amém. Porque esse texto, ele é um nocaute na nossa vida. Irmãos, isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Se quando fazeis o bem e sois afligidos,
o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso fostes chamados. Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano algum. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, Deus pode permitir que eu seja injustamente, que eu padeça injustamente. Mas pastor, ele fez uma injustiça. Olha, eu vou dizer mais para você. Não apenas fizeram uma injustiça com você, como Deus permitiu essa injustiça. Sabe para quê? Para ver qual seria a sua reação. Para ver qual seria a sua reação. Para ver se nós temos brechas ou não nessa área emocional. Nós precisamos tapar essas brechas. Nós precisamos nos amoldar à palavra de Deus. Por isso, queridos, eu hoje estou assim muito convicto de uma coisa. Os pregadores podem pregar as mensagens que eles quiserem pregar. Nossa questão não é falta de conhecimento. Nossa questão é não colocarmos em prática aquilo que nós conhecemos. Mas nós não vamos colocar em prática aquilo que nós conhecemos se nós não lermos a Bíblia. Irmãos, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Quando eu li esse texto me alcançou em cheio. Ele me alcançou em cheio. E primeiro, irmãos, eu fiquei discutindo com Deus. Eu fiquei dizendo, Deus, esse texto está errado. Esse texto está errado. O Senhor não pode dizer isso daí. E eu comecei a brigar com o Senhor. Eu comecei a dizer, Deus, isso é injusto. Deus, isso aqui não pode. Deus, esse negócio aqui tem uma coisa errada. Então, como é que eu fazendo bem, é agradável ao Senhor que eu suporto a injustiça? Isso é agradável ao Senhor? Deus, o Senhor por acaso é masoquista? E quando a gente começa com essas questões, a Bíblia, o Senhor silencia, não fala nada. Fala nada. E a gente vai. E aí a gente se quebranta, e a gente se quebranta. E um coração quebrantado toca o coração de Deus. Queridos, só tem um jeito, é o perdão. Eu nunca esqueci uma pessoa que veio ao meu gabinete há algum tempo atrás. Essa pessoa estava com um problema sério, cheio de ódio, cheio de tudo isso no coração. E eu disse para essa pessoa, querida, só tem um jeito para você se libertar disso tudo, é liberar perdão. Quando eu falei a palavra perdão, a pessoa deu um soco na mesa, quase quebrou a minha mesa. Isso para não dar o soco em mim, porque eu percebi que a vontade ia dar o soco em mim. Mas para não dar o soco, deu um soco na mesa, ficou de pé e disse, não me fale de perdão. Não me fale de perdão. E eu, com medo de apanhar, eu disse, não vou falar. Mas eu pude perceber, Deus trabalha no nosso coração. Queridos, a gente vem na igreja, a gente levanta a mãozinha na hora do louvor, a gente cumprimenta o irmão com a paz, a graça e a paz, aquela coisa toda, mas o nosso coração é um coração que não sabe o que é perdoar. Estamos aí magoados, ressentidos, relações quebradas. Um dia estávamos indo para casa, encontramos um vizinho, já um senhor. A Esther perguntou, como é que vai os seus filhos? Minha filha, estou brigado com ela, não falo com ela há um tempão. Eu fiquei olhando para aquele pai, eu fiquei pensando, não fala com a filha, está brigado com a filha, não fala com a filha. Mas queridos, quantas pessoas estão na mesma casa, não falam, estão brigados, estão magoados. Queridos, só tem um jeito de superar essas brechas, é você colocar diante de Deus. Eu estava lendo um autor e eu estava dizendo isso. Muitas pessoas, quando a gente fala em perdão e dá o exemplo de Jesus, a pessoa diz, não, mas esse era Jesus, eu não sou Jesus, então eu vou trazer um exemplo que não é de Jesus. Graças a Deus que a Bíblia é maravilhosa. Exemplo de quem? Estevão. Estevão não era Jesus. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, quando ele estava morrendo apedrejado, quando ele tinha tudo para se rebelar contra aqueles que o machucaram, estavam machucando e matando, quando Estevão estava já de joelhos, o sangue escorrendo,
Ele levantou as mãos ao céu e ele orou, e ele disse o quê? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Perdoou. Ele foi para o céu com a liberação de perdão. Ele liberou perdão. O Espírito Santo diz nesta manhã: você precisa liberar perdão. Eu sei que você está olhando para mim, que você está dizendo: de jeito nenhum. Amém por isso. Amém por isso. Diga isso para o Senhor. Não diga isso para mim. Diga isso para o Senhor. Diga isso para o Senhor. Diga para Deus. Eu estava uma vez num congresso de jovens, fazendo uma palestra. E depois da palestra, uma moça veio e começou a conversar comigo. E aquela moça já era uma moça de 18, 20 anos. E aquela moça tinha um problema sério com o pai. O pai havia abusado dela durante alguns anos. E ela disse: como é que eu vou perdoar o meu pai? Eu disse: não sei. Eu disse: eu não sei. Eu disse: ore a Deus. Coloque. Mas pastor, ele fez e apontou algumas coisas. E eu disse: é terrível. Reconheço, claro. Há situações terríveis, há pessoas muito machucadas, mas querido, não há machucado que o Senhor Jesus não possa curar. Você entendeu? O machucado só é curado quando você perdoa. Enquanto você não perdoa, o machucado não é curado. Esse é o problema. Você está entendendo? Enquanto você não perdoa, o machucado está lá, ferindo você. Eu sei que você não tem vontade de perdoar. Eu sei que você tem vontade de esganar. Eu sei que você tem vontade de matar. Eu sei que você tem vontade de fazer uma porção de coisa. Mas nesta manhã, o Senhor diz: filho, tape essa brecha, para que você se liberte, para que você seja livre, para que você não viva debaixo desse sofrimento. Se liberte, libere o perdão. Então comece a orar, comece a dizer: Deus, eu sei que não é o pastor que falou, não, é o Senhor na palavra. Eu sei que o Senhor deseja isso de mim, mas Senhor, eu não sou capaz. Então Senhor, me ajude. Então Senhor, me dê condição. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar, o Espírito Santo vai começar a mudar. E vai chegar um dia, meu irmão, vai chegar um dia, minha irmã, em que você vai liberar esse perdão. E nesse dia a ferida cura, e nesse dia o machucado desaparece, e nesse dia você experimenta algo que nunca experimentou desde a sua conversão ao Senhor Jesus. Nesse dia você vai saber o que é ser livre em Cristo Jesus, para a glória de Deus. O povo de Deus é um povo aprisionado. O povo de Deus é um povo aprisionado de mágoas. É um povo aprisionado de tristezas. É um povo aprisionado de ressentimentos. É um povo aprisionado de ódios. É um povo que senta junto para adorar e louvar, mas que não se olha, não se ama, não se conversa um com o outro. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida aprisionados, e nós precisamos ser livres. A liberdade vai chegar no dia em que você perdoar. Quando a gente perdoa, e quando a gente ora pelo inimigo, a gente sabe o que é verdadeira liberdade. O Senhor Jesus diz: orai pelos vossos inimigos, perdoai aqueles que vos fazem mal. Por isso, nessa manhã, que o Senhor nos ajuda a tapar essas duas brechas. Tem mais 3 brechas: área do temperamento, área do sexo e área espiritual. Essa é a noite, então não perca. Segunda parte do sermão é logo mais à noite. Então, 2 brechas: área material, área emocional. Se o Espírito falou com você, se o Espírito revelou algo a você, nessa manhã, que você possa colocar o seu coração no Senhor. Entregue tudo que você é e tudo que você tem nas mãos do Senhor. Entregue agora a sua conta bancária para o Senhor. Entregue os seus bens. Entregue a sua relação do imposto de renda ao Senhor. Diga: Deus, é do Senhor. Deus, eu entrego tudo ao Senhor. Deus, eu entrego os meus bens. E diga agora a Deus, peça a Deus: Senhor, eu quero perdoar. O Espírito Santo falou com você nesta manhã. Pessoas quem você não gosta, pessoas que decepcionaram você. Todos nós aqui nesta manhã temos duas dessas. Ou você está decepcionado com alguém, ou você está machucado com alguém. Todos nós aqui nessa manhã. Todos nós. Ou você está decepcionado com alguém, ou você está machucado com alguém. E você então só tem um jeito. Como é que eu posso me libertar disso, pastor? Perdoando.
mas eu não sou capaz de perdoar. Há duas razões que você pode não ser capaz. Uma, você não é convertido a Jesus. Então você precisa aceitar Jesus. Porque sem Jesus você não vai conseguir nunca. Sem Jesus você não vai conseguir perdoar, não. Só com Jesus. E se você já é de Jesus, você precisa dizer a Ele, com franqueza: Jesus, eu sei que eu preciso, mas eu não quero perdoar. Aí o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. O Senhor vai te abençoar e você vai perdoar. No dia em que o perdão vier, você vai gritar: eu sou livre, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. À noite, não perca a continuação. Brechas, vigiando e tapando as nossas brechas. Após o culto, os irmãos são convidados a subir lá ao terceiro andar, a um almoço gostoso, preparado para você, e que o Senhor possa nos abençoar rica e abundantemente. Vamos curvar as nossas cabeças. Depois de orar, eu vou pedir que você sente, espere alguns momentos, até que eu possa chegar à porta e me despedir de você, tá? Então não saia logo, espera um pouquinho e deixe que eu chegue até a porta. Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. Senhor, aprendemos nesta manhã que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando brechas, e eu Te peço que o Senhor nos ajude a identificar as nossas brechas, a fechar as nossas brechas, a tapar as nossas brechas, para que possamos viver uma vida agradável a Ti, uma vida de vitória, Senhor, e uma vida que abençoe os irmãos que estão ao nosso redor. Deus, nesta manhã, que o Senhor esteja revelando a mim, revelando a cada um de nós, onde estão brechas que precisam ser fechadas. Deus, nos ajude nesta manhã a fechar as brechas, a tapar brechas nesta área material. Deus, se há pessoas, se há irmãos aqui com o coração, Senhor, dominado, voltado para os bens materiais, Deus, nos ajuda a tapar essa brecha. Senhor, se há alguém aqui nesta manhã, coração magoado, ferido, machucado, decepcionado, Deus, que o Teu servo, a Tua serva possa liberar o perdão e, ó Deus, experimentar essa libertação em Cristo Jesus para a glória de Deus. É a minha oração. Abençoa o restante deste dia, abençoa as atividades que teremos ao longo deste dia e nos despede na Tua santa e bendita paz. Abençoa o almoço, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem